Olá, eu sou Alzerene Assunção, estudante do curso de Licenciatura em Letras Português no Instituto Federal do Espírito Santo. Estamos aqui hoje para falar sobre os gêneros textuais, mais especificamente sobre o estudo dos gêneros do tipo narrativo, conto e crônica. Os objetivos da nossa aula são: primeiro, apresentar as características e formas estruturais dos gêneros do tipo narrativo. Apresentar as características e as funções dos gêneros textuais conto e crônica. Proporcionar reflexões sobre os gêneros textuais estudados e sua importância no processo de leitura, interpretação e produção textual. E, por fim, proporcionar análise e reflexão sobre os temas abordados pelos gêneros textuais, conto e crônica, né? E a conexão deles com a temática do estudo das relações étnico-raciais e dos direitos humanos. Bom, relembrando alguns conceitos básicos. O gênero textual é um tipo de texto definido de acordo com a estrutura, com o conteúdo e com o estilo. A estrutura é como o texto se apresenta em termos estruturais, o formato daquele texto. O conteúdo é o que aquele texto contém, né? O que aquele tipo de gênero contém. E o estilo, a gente pode dizer que se refere ao tipo de linguagem adotado, por exemplo, pelo autor, né? A forma como o autor escreve, se ele usa uma linguagem mais coloquial, se ele usa uma linguagem mais culta, né? Esse é o estilo de cada autor. E o que é um gênero narrativo? É um tipo de texto que essencialmente conta uma história, né? E para isso é necessário que ele tenha enredo, né, como que essa história se desenvolve, o narrador para contar essa história, os personagens ou o personagem que está envolvido nessa história, o tempo, né, que essa história se passa, em que época que ela se passa, qual é o tempo que ela foi construída e o espaço onde ela foi, né, onde ela está acontecendo, onde ela se passa. Bom, e os gêneros textuais do tipo narrativo, é importante que a gente conheça assim, os principais deles, né? Então, nós temos, por exemplo, o romance, o conto, a novela, a fábula, a crônica. Eu não citei aqui, mas nós temos memórias, nós temos diários e por aí vai. Todo texto que conta uma história, ele é do tipo narrativo. Bom, o que é importante nós sabermos sobre os elementos dos textos narrativos? Toda narrativa ela é constituída de um tema, ou seja, de um tema geral, de um aspecto geral, né? E que representa a ideia em torno do qual se desenvolve uma história, né? Por exemplo, a gente pode pensar aqui tema do meio ambiente. Então, a gente tem uma história sobre o meio ambiente. O assunto é a concretização desse tema, né? Ou seja, é o aspecto em que esse tema foi abordado, né? E ele aparece de forma desenvolvida ou destrinchada dentro do enredo. Então, por exemplo, vamos lá, nós temos o tema meio ambiente e temos o assunto questões climáticas, né? Por exemplo, ou as questões de saneamento básico, ou nós temos, por exemplo, as formas de sustentabilidade. Ou seja, esse é o assunto, esse é o aspecto que vai ser abordado no, dentro do meu tema. Agora, a mensagem é o pensamento ou a conclusão que se pode depreender de uma história lida ou ouvida. Então, qual é a mensagem que eu quero dizer, por exemplo, sobre o assunto questões climáticas, né? Dentro do tema meio ambiente? Eu posso dizer, por exemplo, que nós precisamos, eu posso emitir uma mensagem dizendo que nós precisamos emitir menos gases poluidores para que a gente não afete o clima de forma ostensiva, né? Então, eu estou tendo o tema, o assunto e a mensagem. É nessa ordem. Então, o tema é o conceito mais genérico, digamos assim, né? O assunto é o que trata especificamente, né? É um aspecto dentro do tema, e a mensagem é aquilo que eu quero dizer, é o discurso que eu estou construindo sobre o meio ambiente, em determinado assunto ou em determinado aspecto.
Como eu disse no início, nós temos 5 elementos básicos dos textos narrativos. Então, o primeiro deles é o enredo, que representa o conjunto dos fatos de uma história e que pode também ser conhecido como intriga, ação, trama ou história propriamente dita, né? Temos também, e é muito importante, os personagens, né? É sempre um ser fictício que é responsável pelo desempenho do enredo, né? E aí, lembrando assim, que por mais que esse personagem ele tenha características, por exemplo, de um ser real, por mais que ele seja baseado em um ser real, ele sempre vai ser fictício dentro daquela narrativa, dentro daquele texto do tipo narrativo, né? E temos também quem conta essa história, né? Ou seja, o narrador. E aí é importante a gente frisar aqui que nós temos 3 tipos de narradores, né? O narrador personagem, ou seja, ele conta a própria história, ele participa e conta a história, né? O narrador observador, que é uma terceira, digamos assim, uma terceira voz, né, dentro da narrativa, que é aquele narrador que vai observar, ele não participa da história, é desconhecido das personagens e também é irrelevante para o desfecho do conflito. No entanto, ele vai estar externo, né, externo à história que está sendo narrada, mas vai ter conhecimento sobre ela para nos relatar, né, para narrar aquilo que aconteceu, de forma fictícia, obviamente. E o narrador onisciente, que é aquele que não participa da história, mas ele conhece tanto o passado, ele conhece o futuro, ele conhece o presente, o futuro, né? E inclusive ele conhece até os pensamentos dos personagens. Então ele pode ser o onisciente e pode ser também conhecido como personagem intruso, tá bem? Nós temos, muito importante, o tempo. O tempo é essencial para os gêneros do tipo narrativo, né? Porque é com o tempo que a história ela vai se desenrolar, né? Que a mensagem vai ser construída. E aí a gente pode ter 2 aspectos a serem abordados com relação ao conceito de tempo, né? Primeiro, o tempo ele é fictício, e aí ele tem 2 tipos de abordagem que se refere ao fato histórico, né, à história em si, ao fato em si. E aí ele vai dizer, por exemplo, a época em que a história se passa, né? E temos também o tempo de duração, a noção de duração da história, né? Daquela narrativa, que pode ser constituída de dias, meses, anos, enfim. E tem um outro tipo de abordagem que é como esse tempo se organiza dentro da história, né? O que eu quero dizer? Que é um tempo, a história ela está sendo contada de forma linear, ela está sendo narrada a partir da ordem cronológica dos fatos, né? Essa é a abordagem do tempo no aspecto cronológico. Uma outra abordagem ou um outro tipo de tempo, melhor dizendo, é o tempo psicológico. Esse tempo psicológico, ele não obedece uma linearidade, né? Ele vai se constituir a partir do fluxo de pensamento do narrador, e esse recurso, ou seja, essa forma de organização do tempo, ela passa a dar menos importância ao fato em si e né, passa a dar menos importância à ordem dos fatos e para enfatizar as questões mais subjetivas, né, dos personagens, para dar relevância à mensagem, né, ou assunto ou tema propriamente dito, tá bem? O espaço é o local onde a história se passa, né? E na noção de espaço, nós temos desdobramento do ambiente, né? Que esse é muito importante, um conceito importante também, porque ele vai nos referenciar com relação ao tempo também, né? Então, o ambiente vai trazer características socioeconômicas, morais, psicológicas, vai trazer características de um determinado contexto, né?
Então, o ambiente é essencialmente importante para a gente entender o contexto, né, em que se passa aquela narrativa. E um outro elemento que eu não disse no início, mas que ele é tão importante, talvez é o mais importante desses gêneros, dos gêneros textuais, que é o discurso, ou seja, a mensagem que quer ser passada, né? Qual é a mensagem que eu quero emitir para o meu leitor ou o meu enunciatário? O discurso existe de duas formas. A primeira é o discurso direto, né? Quando o personagem fala com sua própria voz. E a gente identifica isso num texto a partir do diálogo, né? O diálogo, quando a gente tem uma narrativa a partir de diálogo, a gente está dizendo que o personagem está se comunicando diretamente, está emitindo a sua opinião diretamente, né? Dentro do texto. E o discurso indireto, ele é o registro indireto da fala do personagem, que pode ser, né, e que vai ser sempre através de um narrador do tipo observador, por exemplo, né? E, então, essa é a diferença entre os tipos de discurso. Bom, e já que nós conhecemos, né, todos os elementos que caracterizam um texto do tipo narrativo, agora vamos adentrar o nosso assunto propriamente dito, que é o gênero narrativo, conto e crônica. Então, vamos conhecer um pouco o conto. O conto é um tipo de narrativa mais curta, que se comparado ao romance, por exemplo, né, que é mais extenso, que é mais complexo, ele tem assim como característica central condensar o conflito, o tempo, o espaço, apresentando um número bem reduzido de personagens. E o conto ele é um tipo de narrativa assim mais tradicional, né? De tempos remotos que a gente não consegue se localizar porque ele tem início na forma oral, né? Mas ainda hoje nós temos esse tipo de gênero. E embora ele tenha perdido, por exemplo, a característica de passar uma mensagem assim central, que tem um cunho mais moralizante, né, moralizador, por exemplo, nós temos contos mais contemporâneos que vai privilegiar o aspecto psicológico, né, dos personagens. Ele ainda assim, ele permanece com suas funções essenciais, que daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas funções, né? Tipos de contos, eu acho que eu já dei, né? Assim, já deixei aqui a indicação de que a gente tem os contos clássicos ou os contos de fadas, que são clássicos da literatura mundial, têm origem em tempos remotos e nem sempre eles se apresentaram como nós conhecemos hoje, né? Com o tempo, esse tipo de gênero ele foi mudando. E qual é uma característica forte no conto de fada ou nos contos clássicos? Ele envolve o aspecto fantasioso, o aspecto lúdico, né? E para trabalhar dessa forma com temas polêmicos, né? Da época mais antiga. E chamamos de contos de fada porque são histórias que têm origem na cultura céltico-bretã, no qual a fada é um ser fantástico, ela tem importância fundamental. Agora, nós temos também os contos folclóricos, né, que são ou populares, que são narrativas de tradição oral, de autoria anônima, que são partilhados de forma coletiva, né, transmitindo sempre transmitidos de geração em geração. Bom, ainda sobre os tipos de conto, é importante dizer que eles se subdividem, né, digamos assim, alguns autores chamam de subgêneros, porque ele tem as mesmas características do conto, mas ele tem características específicas, ou seja, eles apresentam aspectos gerais que tornam eles específicos, como contos de terror, contos de amor, contos de humor, ficção científica, contos policiais, contos eróticos ou psicológicos, fantásticos e entre outros.
Eles mantêm as mesmas características, como eu disse, né, mas se desenvolvem algumas delas com certas especificidades. Bom, e nós temos, assim, para vocês se lembrarem, né, nós temos os contos populares ou os contos folclóricos aqui no Brasil, que são muito conhecidos e depende da região. Dependendo da região, inclusive, esses contos eles são modificados, né? Eles criam outros personagens, têm um outro desfecho, mas e que foram, né, passados de geração em geração, vêm sendo passados de geração em geração e por isso sofrem algumas alterações, ou seja, eles sofrem alteração dependendo da região e com o tempo, né? Com o passar do tempo, eles também podem sofrer alterações. Então, alguns exemplos são Boitatá, né? O Conto do Boto, o Curupira, Lobisomem, Mãe d'Água, Corpo Seco, Pisadeira, Mula Sem Cabeça, Saci Pererê, o Irapuru e outros tantos contos que a gente tem que não daria para falar de todos, né? E dependendo da região do país em que você vive, você conhece alguns, né? E outros não é do seu, não vai ser do seu conhecimento. Porque os contos, eles dizem respeito também às particularidades culturais, né? Nós vamos falar agora sobre as funções dos contos. Tão importante quanto identificar as características, é muito importante que a gente consiga identificar as funções dos gêneros textuais, né? Os contos, particularmente, eles têm diversas funções dentro da sociedade. Além do caráter literário, né, por exemplo, de produzir a arte literária, de conservar certas tradições culturais, eles também têm um papel social, né, dentro de determinados contextos, dentro de determinadas culturas. Então, nessas funções, né, os contos, eles funcionam para a construção da tradição, a manutenção dessa tradição, favorecem o processo de interação social das sociedades, né, pois através da arte de falar e de se ouvir se transmite conhecimento, valores, regras, além dos contos também desenvolverem competências psicoafetivas dos sujeitos, né, caráter de empatia, de quebra de preconceito e entre outros desdobramentos. Essas funções, elas funcionam, né? Elas operam no imaginário social, né? De um coletivo. E tem esse sentido mesmo, né? De educar, de direcionar comportamento, de favorecer o processo de ressignificação da sociedade. O que significa isso? Significa que existem, por exemplo, questões polêmicas com as quais o coletivo não consegue lidar, que através do conto, né, através de uma linguagem lúdica ou fantasiosa, as pessoas ou esse coletivo vai assimilar melhor, né, certas situações e resolver certos conflitos. A autora Alessandra Giordano, ela enumera pelo menos 6 funções do conto. Entre elas, nós temos o resgate da diversidade cultural, a valorização das etnias, né, dos grupos étnicos, a manutenção da história viva do homem, o estímulo ao nosso imaginário, a sensibilização, né, como eu disse, a empatia, através do ouvir, né, através da audição do mundo, e principalmente, né, e a gente está falando aqui de uma ordem sensorial, promover, né, essa empatia, essa capacidade de se colocar no lugar do outro, de diminuir a noção de estranhamento e também a reflexão sobre os significados da arte narrativa. Então, é extremamente importante que a gente conheça a função do conto, porque para além da função literária, ele também tem um papel social. Agora que nós já conhecemos, né, as características gerais dos gêneros textuais do tipo narrativo, que nós conhecemos as características e as funções do conto, vamos analisar um pequeno trecho do conto Olhos d'Água da Conceição Evaristo, para a gente identificar os primeiros 5 elementos, né, que nós falamos, que constituem as narrativas. Primeiro, vamos lá. É importante dizer que a Conceição Evaristo é uma autora importante no nosso país, né? É uma autora contemporânea
E o conto Olhos d'Água, ele faz parte de uma coletânea de 15 contos, no qual a Conceição Evaristo, o título do livro dela tem o mesmo nome, Contos, né, Olhos d'Água. Bom, essa obra foi publicada em 2014, então é uma obra bem recente. E eu recomendo a leitura sem restrição. Vejamos. Olhos d'Água. Uma noite, há anos, acordei bruscamente e uma estranha pergunta explodiu de minha boca. De que cor eram os olhos de minha mãe? Atordoada, custei reconhecer o quarto da nova casa em que eu estava morando e não conseguia me lembrar como havia chegado até ali. E a insistente pergunta, martelando, martelando, de que cor eram os olhos de minha mãe. Aquela indagação havia surgido há dias, há meses, posso dizer. Entre um fazer e outro, eu me pegava pensando de que cor seriam os olhos da minha mãe. E o que, a princípio, tinha sido um mero pensamento interrogativo, naquela noite, se transformou em uma dolorosa pergunta carregada de um tom acusatório. Então, eu não sabia de que cor eram os olhos de minha mãe? Eu me lembrava também de algumas histórias da infância de minha mãe. Ela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Ali, as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. As meninas, assim que os seios começavam a brotar, ganhavam roupas antes dos meninos. Às vezes, as histórias da infância de minha mãe confundiam-se com as de minha própria infância. Lembro-me de que, muitas vezes, quando a mãe cozinhava, da panela subia o cheiro algum. Era como se cozinhasse ali apenas o nosso desesperado desejo de alimento. Conceição Evaristo, 2014. Vamos analisar aqui. Primeira coisa, né? O nosso narrador. Qual é o tipo de narrador? Quando o narrador fala acordei, aqui a gente já tem uma indicativa de que ele é do tipo narrador-personagem, ele está participando da história, né? Conhecendo o personagem, né? De que gênero é esse personagem? Esse personagem, com esse verbo aqui, ó, nós conseguimos identificar que é um personagem do gênero feminino, né? E com relação ao ambiente, de qual ambiente que o narrador está falando? Do quarto da nova casa. Então, é de um ambiente doméstico, né? Essa narrativa, ela se refere, ela tem, né, o seu começo retratando um ambiente doméstico, mas mais do que isso, que é importante. Lembra das características psicológicas que aparecem no ambiente? Esse ambiente quarto, ele está falando da intimidade, daquilo que é mais íntimo, não é? Então, essas dicas aqui, ó, são importantes para a gente identificar. Outro elemento, o tempo, né? Vejam bem, ela começa dizendo que há anos acordou, né, e teve um pensamento. Depois, ela, na narrativa propriamente dita, ela vai dizer há dias, há meses, ou seja, para essa narrativa, a identificação cronológica dos fatos não vai fazer importância, né? Se o personagem, o narrador personagem, já te dá um indício de que poderia ser há dias ou há meses, significa que o tempo não, ou seja, a ordem cronológica da sua narrativa não tem importância. Então, é do tipo, tempo do tipo psicológico. Né? Essa é a primeira identificação que a gente já pode fazer aqui nesse texto. Né? Uma outra característica também é a digressão. Né? Veja bem, nós pensamos que quando ela fala há anos, né, a personagem fala há anos, a gente pensa que ela está
recordando de uma situação há anos. E no meio dessa recordação de há anos, né, ela me coloca ali há dias, há meses, ou seja, essa essa personagem, ela transita pelo tempo, ela não está dando prioridade para a ordem cronológica dos fatos, ela está transitando entre um tempo passado, mais recente, né, mais distante. Então, isso é importante para a gente identificar o tipo de tempo psicológico nas narrativas. E o espaço, né? Qual é o elemento espaço que a gente pode identificar? Olha só, lá no segundo trecho, ela vai dizer que, né, a mãe dela havia nascido em um lugar perdido no interior de Minas. Então, pelo menos a gente sabe, né, de que lugar. Né? Nós não estamos falando agora do ambiente ou do espaço em que se passa a narrativa, mas a gente já tem uma referência de lugar, né? Que o entrelaçamento dessa narrativa tem a ver também com o lugar de onde a mãe dela nasceu, né? E aí ela vai trazer algumas características socioeconômicas desse lugar, ou seja, desse contexto, né? Então, quando ela diz que se lembra, né, de que quando a mãe cozinhava da panela subia cheiro algum, né, e que era como se cozinhasse ali apenas o desejo de alimento, ela está querendo dizer que não tinha alimento. Então, o que a gente está dizendo assim? Qual é o contexto socioeconômico dessa narrativa, dessa situação narrada? É um contexto de escassez, né? E, sobretudo de alimento, de roupas, né? Ela dá a dica aqui, ó, que as crianças andavam nuas, até bem grandinhas. Então, nós já conseguimos aqui identificar, né, os nossos pelo menos 4 elementos, né? Porque o enredo propriamente dito é como a história se tece, né? Do que se trata a história. E aí vamos falar, né, daquela situação do tema, do assunto e da mensagem emitida, né? Qual é o tema aqui que a gente pode dizer, né, qual é o tema que está mais, que nos chama a atenção aqui nesse texto? Né? É a cor dos olhos da mãe da personagem, né? Esse é o grande tema. Agora, como é que ela vai abordar? Qual é a questão que envolve esse tema? Né? Qual é o assunto? Então, o assunto é que ela não consegue se lembrar da dificuldade dela de se lembrar da cor dos olhos da mãe. Né? O personagem está dizendo isso o tempo todo. Esse é um conto que não é um texto pequeno, né? Se não me engano, ele tem 3 páginas, no mínimo. Então, todo o desenrolar, ela vai reafirmando isso, né? Essa pergunta vai surgindo. Né? A história vai se constituindo a partir dessa pergunta. E a partir dessa pergunta, a autora vai trazendo elementos importantes para a gente entender qual é o discurso, qual é a mensagem, né, que ela está querendo trazer, né, a partir dessa narrativa. E por falar em discurso, ele é direto ou indireto? Né? Pela primeira pessoa do singular, né? Ele é um discurso direto, porque ela está falando dela própria. Né? Embora outras personagens atravessem a narrativa do narrador personagem, ele está falando de questões muito íntimas dele. Né? Então, esse discurso, ele tece diretamente o discurso principal, que é saber qual é a cor dos olhos da mãe dela. Agora, prestem atenção, porque existem outros personagens e, portanto, outras vozes e outros discursos nesse texto. Esse texto é um texto complexo. Então, como tema, voltando lá, né, nós temos o tema, que se refere à cor dos olhos, o assunto, a dificuldade da personagem identificar a cor dos olhos. E qual é a mensagem? Né? A mensagem ou as mensagens, né? Nem sempre um conto vai trazer uma mensagem, ele pode trazer mais mensagem. Não é só o conto, vários textos, todos os textos, né? Esse é a mensagem, né, que a gente consegue perceber é a falta de identificação, de identidade, a perda da identidade, né?
a dificuldade da personagem, né? Ou seja, na verdade, o conflito apresentado pela personagem é esse, né? É a perda da identidade, a perda do laço, né? E para que os laços sejam mantidos, a gente tem que ter manter viva a nossa memória, né? A memória daquele que nos importa, né? Dos nossos afins, dos nossos familiares, dos nossos lugares, né? De pertencimento. Então, a mensagem é: preciso ter referência, é preciso ter memória para se manter os laços, certo? Deixo aqui como recomendação que vocês leiam esse conto e no material ele está disponibilizado, vai estar disponibilizado um link para vocês acessar o texto na sua integralidade. Então, sobre conto, é isso que nós temos que conversar hoje. O outro gênero, né, que nós nos propomos a discutir aqui hoje é o gênero crônica, né? A primeira informação que a gente tem que colocar é que o gênero crônica é um gênero híbrido, ou seja, ele traz características de outros gêneros textuais, né? Então, uma crônica ela pode contar, pode comentar, descrever e analisar uma determinada situação, um determinado contexto, um determinado fato, certo? De qualquer forma, as características da crônica são um texto curto, assim como conto, né? Poucas personagens, também similar ao conto, de uma linguagem simples, leve, descontraída, mas também uma linguagem irônica. Essa é uma característica chave das crônicas, né? Ela traz a ironia na sua constituição. A crônica também é um gênero que retrata acontecimentos da vida cotidiana, né? E assim, de modo despretensioso, pode ser mais lírico, né? Num tom mais poético, num tom mais filosófico, mas muitas vezes de forma divertida, né? Mais leve. Então, assim, podemos entender que no lugar da objetividade e da imparcialidade, por exemplo, de um artigo científico, de um texto dissertativo, digamos assim, a crônica ela se define mais pela sua subjetividade. Ela tem um caráter opinativo, ela tem um caráter mais pessoalizado, né? E é o mais importante, a crônica, né? A palavra crônica ela tem origem grega e se refere a tempo. Tanto grego, né? Tanto no grego como no latim, a palavra crônica se refere à noção de tempo, né? A medição do tempo, a localização do tempo. Então, a crônica, não é à toa que ela leva esse nome, ela é sempre essencialmente contextualizada, né? Ela vai retratar um determinado contexto, uma determinada época. E que normalmente fala de uma realidade específica, né? Apresenta características da sua época ali, né? Por isso que muitas vezes a crônica ela só pode ser entendida a partir do momento que a gente conhece o contexto em que ela foi produzida. Não faz sentido, né, para o leitor. E, em geral, a crônica traz na sua narração, ela traz assim um flagrante do dia, coisas despretensiosas, coisas que aparentemente são simples, são insignificantes, mas que o autor trata ali de forma de uma reflexão tão aprofundada que ela se torna bastante interessante. Não é um simples narrar, é um narrar que traz por trás uma textura com muita inteligência, muita engenhosidade, e cujo objetivo, né, é fazer com que os sujeitos, a partir daquelas vivências que eles têm de forma mais naturalizada, mais mecânica, parem para refletir sobre o seu agir, sobre o seu fazer cotidiano. A crônica ela não tem a necessidade de apresentar uma resolução do conflito, muito diferente do conto, por exemplo, né, e outros gêneros. Ela não traz em si a resolução do conflito, muito pelo contrário, né? Ela quer provocar isso, né? Ela quer nos tirar do nosso lugar, né? Da nossa zona de conforto. Agora vamos falar um pouco sobre os tipos de crônicas, né? Porque assim como os contos, ela também se subdivide em subgêneros, digamos assim, né? Ela também tem essa característica dos subgêneros. A crônica lírica, né? Que vai falar de uma forma mais nostálgica, mais sentimental.
A humorística, que vai trazer como traço fundamental o humor, né, para retratar situações do cotidiano. A crônica ensaio, que o autor, de forma irônica, vai tecer uma crítica com relação ao que acontece nas relações de poder, né, nas situações do cotidiano, nas relações sociais, econômicas, enfim. E a crônica filosófica ou reflexiva é quando ela tem esse caráter, né, de tecer simplesmente reflexão. E assim, eu quero deixar bem claro que toda crônica traz reflexão. Toda crônica, ela tem esse objetivo. Mas tem algumas crônicas que são mais de cunho mais reflexivo ainda, né? Com temas mais complexos e que merecem melhor atenção, melhor reflexão dos leitores. E a crônica jornalística, que traz, geralmente, veiculada, né, por jornais, né, por meio de jornais, que vai tratar de forma com essa característica aí, né, do humor, do característica do humor, da linguagem mais leve, né, a partir da leveza, trazendo notícias ou fatos, né, podendo ser policial, esportiva, política, enfim. O que é importante a gente perceber é que, embora as crônicas tragam essas características, né, lírica, humorística, crônica, ensaio, filosófico, jornalística, ela possui traços essenciais que a tornam do tipo crônicas, né, do gênero textual crônica. Eu listei alguns dos principais autores do gênero textual crônica, que são Machado de Assis, Rubem Braga, Clarice Lispector, Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, Paulo Mendes Campos, Luiz Fernando Veríssimo. Esses autores, eles são conhecidos por produzirem textos em outros gêneros, né, terem obras em outros gêneros, mas também com o gênero crônica. Eu recomendo a leitura de todos esses autores. Bem, agora que nós já conhecemos o gênero textual crônica, né, nas suas características, nas suas funções, eu proponho uma análise, né, uma breve análise de um pequeno trecho de uma crônica do Carlos Drummond de Andrade, chamada Ciao, Tchau. Ela se escreve Ciao, mas se pronuncia Tchau, né? Tchau aqui é olá em italiano, né? E adeus em português. Há 64 anos, um adolescente fascinado por papel impresso notou que, no andar térreo do prédio onde morava, um placar exibia a cada manhã a primeira página de um jornal modestíssimo, porém jornal. Não teve dúvida, entrou e ofereceu seus serviços ao diretor, que era, sozinho, todo o pessoal da redação. O homem olhou-o cético e perguntou: Sobre o que pretende escrever? Sobre tudo: cinema, literatura, vida urbana, moral, coisas deste mundo e de qualquer outro possível. O diretor, ao perceber que alguém, mesmo inepto, se dispunha a fazer o jornal para ele praticamente de graça, topou. Nasceu aí, na velha Belo Horizonte dos anos 20, um cronista que, ainda hoje, com a graça de Deus e com ou sem assunto, comete as suas croniquices. Comete a tempo errado de verbo, melhor dizer, cometia, pois chegou o momento deste contumaz rabiscador de letras pendurar as chuteiras, que na prática jamais calçou, e dizer aos leitores um tchau a Deus sem melancolia, mais oportuno. Creio que ele pode se gabar Creio que ele pode gabar-se de possuir um título não disputado por ninguém, o de mais velho cronista brasileiro. Assistiu sentado e escrevendo ao desfile de 11 presidentes da República, mais ou menos eleitos, sendo um bisado, sem contar as altas patentes militares que se atribuíram esse título. Carlos Drummond de Andrade, 1984. Essa crônica, ela foi escrita, né? Essa foi a última crônica do Carlos Drummond de Andrade e ela foi publicada em um jornal. Vamos fazer aqui uma breve análise, né? Quando o nosso narrador ele diz um adolescente fascinado, de que tipo de narrador que nós estamos falando, né?
A própria palavra fascinado, ela já nos indica que se trata de um narrador onisciente, né? Porque como que ele saberia que o adolescente está fascinado, né? Então, essa é uma dica. Nós temos aqui um narrador onisciente, aquele que não participa diretamente da história, não participa diretamente dos fatos, né? Mas ele consegue conhecer os seus personagens. E por falar no personagem, quem é esse personagem, né? A gente vê aqui que por esse trecho dá para perceber que esse personagem possui uma trajetória dentro da narrativa. Ele inicia, né, inicia a narrativa falando de um adolescente, né, que estava descobrindo o mundo do trabalho e, e no final ele, né, ao proferir a sua despedida, ele já é aí, já tem os seus idos mais de 64 anos só de profissão, né? 64 anos só de profissão. E não fala a idade exata desse adolescente, né? Mas a gente imagina que para começar a escrever em um jornal, ele não teria menos aí que 16, 17 ou 18 anos, né? Mas não dá para precisar essa idade. O fato aqui é que ele, se ele começou jovem, ele está bem idoso nesse momento, né? E também do sexo masculino, né? Um personagem do sexo masculino. Seguindo a nossa análise, o tempo, né? De que tempo nós estamos falando aqui? Do tempo cronológico ou psicológico? Bom, essa crônica, ela é muito parecida com memórias, né? Ele está lembrando de uma determinada trajetória, né? E aí a gente pode dizer que esse tipo de narrativa já nos dá um indício de que se trata de um tempo psicológico, né? Do sujeito falando da sua própria vida. Embora a gente não tenha aqui uma discrepância com relação ao fluxo do tempo no texto, né? A gente não pode dizer que ele é não linear, mas também a narrativa não dá essa evidência, né? Como eu falei. O que dá, que tem evidência, que o que tem relevância é contar a trajetória. E daí ele fala de um momento em que, né, o personagem aparece jovem, né, passa pelo mundo do trabalho e aí já se apresenta como um idoso, né? Já está na fase final da sua profissão e por aí ele vai se despedindo. Outro elemento, além do tempo, o ambiente. De que ambiente nós estamos falando? Nós estamos falando de um ambiente tipicamente do mundo do trabalho, mais especificamente de uma redação de jornal, né? De um veículo, ou um veículo de comunicação. Qual é o aspecto, né, que a gente está vislumbrando nessa narrativa? Se trata de uma trajetória profissional. E qual é essa profissão? Vamos identificar aqui. Ele está falando de croniquices, ele está falando que vai escrever sobre tudo. Esse tudo que ele lista diz de uma realidade cotidiana, né? Então, esses elementos também reforçam as características da crônica, né? Como a gente aprendeu há pouco. Então, o ambiente é esse, né? O espaço é esse, referente ao espaço do trabalho, é um contexto de trabalho. E aqui a gente já falando de que lugar, né, que ele está falando? Ele está falando de Belo Horizonte, né, da capital mineira. Em que época, né? A partir dos anos 20. A gente pode entender isso, né? Então, no relato, né, na narrativa, dá para a gente identificar, localizar, identificar o contexto de forma bem evidente, né? Está bem claro para a gente. Falando propriamente do tema, do discurso, né, e da mensagem. Então, vamos lá. Do que se trata, né, essa narrativa, essa crônica, né? Ela se trata de relatar, né, ou rememorizar uma trajetória de vida, mas em qual aspecto, né? Uma trajetória de vida em qual aspecto? Lembram do assunto? Em qual assunto? Em qual recorte, né, dentro desse tema trajetória de vida? A trajetória de vida profissional, e especificamente no ofício de escritor. Escritor de quê?
escritor de crônicas, né? Então, o autor, o narrador, ele vai dando essas dicas para a gente identificar esses elementos no texto. Qual é a mensagem, né? Tem uma mensagem política, tem uma mensagem política, né? Porque no discurso, digamos assim, na voz do personagem, né? Do narrador, é, vários discursos atravessam, né? O que sobressai aqui é a trajetória de vida profissional, né, de um escritor de crônicas. Mas também tem aqui a ironia, né? Por exemplo, quando ele fala dos presidentes mais ou menos eleitos, né? Tem uma certa ironia. Ou esse jogo de palavras, essa brincadeira, por exemplo, quando ele trata aqui que na prática nunca usou, vai pendurar chuteiras, mas ele na prática nunca usou, né, as chuteiras. Então, é, tem outros discursos, mas a mensagem, a principal mensagem que ele passa é uma simples reflexão sobre a sua trajetória de vida, né, enquanto escritor de crônicas. É isso. Então, para concluir o nosso aprendizado de hoje, vamos falar aqui de forma comparativa e bem rápida sobre os gêneros crônica, conto e crônica, né? São gêneros narrativos compostos por elementos enredo, narrador, personagem, tempo, lugar e discurso. Os contos, eles contam uma história, um fato ficcional de modo breve, que envolve a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho. A crônica narra um fato ou situação de modo breve, com texto curto, de linguagem simples. Os gêneros, conto e crônicas, eles concentram personagens, poucos personagens, eles apresentam textos curtos, narrativas breves, dispõem de estratégias para prender a atenção e facilitar o aprendizado do leitor. E nesse aspecto aqui, eu chamo a atenção, por exemplo, da repetição, né, da forma como é construída a narrativa. Essas são estratégias para aprender a atenção do leitor. Textos curtos, linguagem simples. Uma das funções dos contos é a de ensinar regras e orientar comportamentos. Né? Aí eu deixei como atividade a leitura e a análise do texto Chapeuzinho Vermelho, que tem como tema, né, o sentimento de medo, mas de modo exacerbado. E aí o desfecho dele, ele aponta um caminho, né, para que a personagem vença esse medo, que é a dimensão, em duas dimensões que ele menciona a questão do medo, ele trabalha esse tema do medo, né, a dimensão subjetiva e a dimensão social, porque ele está falando também de um contexto, de um período em que a sociedade brasileira está passando pela ditadura militar. Enquanto a crônica, enquanto a função da crônica é produzir reflexão, né, sobre determinado evento ou situação de modo contextualizado, como é o caso do texto O Racismo, do cronista Luiz Fernando Veríssimo, que é um outro texto que eu deixei para leitura e análise, né, com uma listinha de exercícios no final, que trata do racismo no Brasil de modo irônico, né, peculiar, mas que coloca, né, faz o convite para nós refletirmos sobre essa questão. Né. Aqui estão as atividades para vocês responderem. Né? Tem um quadro aqui que vai ser um quadro sinótico bastante importante, que vai ajudar vocês a se organizarem nas respostas. Aqui é uma outra atividade que, inclusive, além de vocês responderem de forma dissertativa essas questões, vocês precisarão produzir um texto de 15 linhas, né? E aqui eu chamo a atenção para a nossa compreensão a respeito das relações étnico-raciais, né? Chamo a atenção também para que vocês coloquem não só a leitura do texto, mas também as suas vivências, né, na hora de produzir esse texto de, no mínimo, 15 linhas. Os textos que eu preciso que vocês trabalhem, né, que eu deixo aqui para leitura e análise, A Chuva Abençoada, do Mia Couto, que é um moçambicano, escritor conhecido já, né, na nossa sociedade, Chapeuzinho Amarelo, do Chico Buarque, e O Racismo, de Luiz Fernando Veríssimo. São as referências, enfim, nós finalizamos por aqui. Obrigada e até a próxima.